Senhor para todos, gostaria de neste dia trazer uma palavra para o meu e o teu coração. Está no livro de Salmos 30, versículo 5, parte B, diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite. Muitas vezes, a noite de alguém pode parecer mais longa do que o outro. Muitas vezes nós olhamos para alguém e falamos, poxa, a luta daquele irmão, daquela irmã é mais leve do que a minha. Eu estou sofrendo muito há muitos anos. Parece que Deus não está vendo. Deus está te vendo. Não se desespere. No momento certo, a tua vitória vai chegar. No momento certo, o sol da justiça vai nascer. Vai brilhar um novo dia na tua vida. Como disse o Salmo, o choro pode durar uma noite. Eu não sei quanto tempo tem durado essa noite na tua vida. Se é 1 ano, 2, 3, 4, 10 anos, não sei. Mas eu quero te dizer que o tempo teu de tristeza vai ser menor do que o tempo de alegria que Deus vai te conceder. Vemos a história de Ana. Se você não conhece a história de Ana, pega a tua Bíblia ou baixa no teu celular uma Bíblia e vai em 1 Samuel, capítulo 1, que conta a história de Ana. Ana, ela tinha um esposo que se chamava Eucana. Eucana, ele tinha 2 mulheres. Naquela cultura antiga podia ter várias mulheres. Então ele tinha 2 mulheres, Penina e Ana. Penina, ela era muito fértil, ela dava a Eucana muitos filhos. E Ana era estéril. Deus não abriu a sua madre. E com isso ela chorava muito. Porque a Bíblia diz que Penina, a outra esposa de Eucana, provocava ela todos os dias. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6, diz assim: acontece que Penina piorava a situação, porque provocava Ana continuamente para deixá-la irritada, pelo fato de o Senhor não lhe permitir ter filhos. Olha aqui a Bíblia dizendo, essa tradução que eu estou lendo, irmãos, é a tradução Bíblia Viva, tá? A tradução Bíblia Viva. Então, o versículo está bem claro, dizendo que Penina provocava Ana todos os dias. Todos os dias ela provocava, ela irritava Ana. E o versículo 7 diz, e todos os anos era a mesma coisa. Penina caçoava de Ana e a provocava quando ia a Siló, a casa de Deus. Por isso, Ana chorava muito e não tinha vontade de comer. Muitas vezes ela perdia até a fome. Seu esposo lhe chamava, Ana, vem almoçar, vem jantar. E ela falava, olha, eu perdi a fome, estou sem fome. Porque ela tinha tanta angústia, tanta tristeza no seu coração, porque ela perdia a fome. Naquele tempo, a mulher que não desse filhos para o seu marido, ela era tida como amaldiçoada. Então, Ana, ela pedia a Deus que lhe abrisse a madre e desse a ela filhos. Um dia ela foi ao templo orar, ela foi clamar ao Senhor, porque ela não revidou da mesma forma que Penina, né? Ela não foi revidar Penina, mas ela foi orar, foi falar com Deus. No teu momento de dificuldade, de desespero, de fraqueza, seja lá o que for, vá clamar ao Senhor, porque Ele tem uma resposta para você. Então ela foi clamar, ela estava tão angustiada, tão triste, tão desesperada, que ela chegou no templo, ela dobrou seus joelhos e não conseguia sair uma palavra da sua boca. Apenas ela mexia os lábios ali e chorava muito. E o sacerdote olhou para ela e falou assim, Ana, você está embriagada, retira de ti este vinho. Por que você ainda está bebendo, mulher? E Ana olhou para ele e falou assim, não, meu senhor, eu não bebi álcool, eu não bebi bebida forte. Eu estou angustiada, atribulada de espírito, porque eu estou pedindo a Deus um filho. E o sacerdote olhou para ela e falou assim, seja feita. Vamos ver aqui para mim não falar nada errado? Aqui, certo, no versículo 9 diz, não, versículo 12. Eli percebeu a boca de Ana, que se movia enquanto ela orava em silêncio, do fundo do coração diante do Senhor. Porém, Eli não ouvia o som. Então pensou que ela estivesse embriagada e perguntou a ela, era preciso vir aqui embriagada? Veja, pare de beber este vinho.
E ela respondeu: por favor, meu senhor. Respondeu ela: não estou embriagada, estou profundamente angustiada. Eu estava abrindo meu coração diante do Senhor. Não bebi vinho e nem bebida forte. Não julgue a sua serva como filha, como uma mulher vadia. Eu oro assim por sofrer tanta angústia e aflição. E Eli lhe respondeu: nesse caso, disse Eli, tenha bom ânimo, levante-se e vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que você lhe pediu. O Senhor, ó Senhor, muito obrigada, respondeu Ana. Então ela voltou feliz, começou a se alimentar de novo, a tristeza desapareceu do seu rosto. Então ele respondeu para ela: vá em paz e que o Deus de Israel conceda a tua petição. Ela foi para casa, se alimentou, comeu e aquela tristeza desapareceu. A Bíblia diz que Deus lhe concedeu Samuel, Deus lhe concedeu um filho. Deus respondeu a sua oração. O choro de Ana, eu não sei quanto tempo foi. Se foi 1 ano, 2, 3, a noite que ela viveu, né? Que nós estamos falando de Salmos, o choro pode durar uma noite. Eu não sei quanto tempo durou a noite de Ana. Pode ser que a noite dela durou 10 anos, eu não sei. Mas quando o dia amanheceu na vida dela, quando o sol brilhou na vida dela, foi muito mais tempo do que o tempo de sofrimento. O tempo de alegria que ela viveu foi muito maior do que o tempo de choro, do que o tempo de tristeza. No capítulo 2 do mesmo livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21, diz assim: o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia diante do Senhor. Olha, Deus foi tão bom com Ana que Deus não deu só um filho. Deus deu a ela mais 5 filhos, 3 filhos e 2 filhas. Ana viveu o resto da sua vida alegre, feliz, porque Deus lhe respondeu. Temos tantos exemplos na Bíblia, a história do rei Ezequias. Ezequias estava enfermo, à beira da morte. Isso está lá no livro de Isaías, capítulo 38. A Bíblia diz que ele adoeceu de uma enfermidade mortal. E Deus mandou o profeta ir até o palácio falar com o rei e dizer ao rei: olha, rei, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, não vai viver. E o rei virou o rosto para a parede e chorou muito. Chorou muito, ele ficou muito triste. Porque o profeta chegou na sua casa e falou: coloca as coisas em ordem, você vai morrer. Tipo, falou para ele: olha, Ezequias, coloca as coisas aqui no palácio em ordem, tudo que tem pendência, paga as tuas dívidas, vê quem vai ser o seu sucessor, quem vai ficar no trono no teu lugar. Deixa tudo em ordem, porque Deus falou que você vai morrer, você não vai viver. Mas ele virou o rosto para a parede e chorou. A noite de Isaías, não sei quanto tempo foi, porque a Bíblia diz que ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Eu não sei se essa enfermidade foi meses, se foi anos. Mas a Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e chorou. E orou ao Senhor. Ele disse: ah, Senhor, lembra que eu tenho sido um homem bom. Lembra, Senhor, que eu tenho sido um homem justo, um homem honesto. Eu tenho andado diante da tua presença com sinceridade. E Deus se agradou da oração dele. Deus ouviu a oração do rei e falou para Isaías: olha, Isaías, volta lá. Isaías estava indo embora para sua casa. Ele não tinha saído do palácio ainda, estava no pátio. Deus falou para ele: volta e fala com o rei. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E eu vou acrescentar ainda mais 15 anos na tua vida. E foi bênção. Deus respondeu a oração do rei Ezequias. E eu creio que aqueles 15 anos que ele viveu foi de alegria. O sol nasceu novamente na vida do rei Ezequias. E eu quero dizer para você neste dia: o sol da justiça vai brilhar na tua vida. Não te desespere diante da dor, da dificuldade, da luta, as noites escuras que você está passando. O sol vai nascer, o dia vai amanhecer. E quando esse dia amanhecer, grande vai ser os anos de alegria que você vai viver, os dias de paz que Deus vai te proporcionar. Amém? Que Deus te abençoe neste dia.